Olá, moçada, aqui é o professor Laito do Instituto Federal aqui de Pedro II. E dando procedimento à nossa disciplina, que é a programação orientada a objeto, agora nós vamos começar a entrar mesmo no assunto sobre programação orientada a objeto, que a gente particularmente nós vamos chamar de POO, que é só a abreviação. POO, gente, essa programação orientada a objeto não é uma linguagem de programação dentre aquelas milhares que eu passei para vocês, que eu mostrei, certo? Ele é um paradigma de programação. E o que é um paradigma de programação? É só um estilo, um modelo, uma metodologia, uma forma de programar. Tá? Ela tem um conceito próprio para ser seguido, as regras básicas para ser considerada programação orientada a objeto. Então é só a metodologia. Tá? Então não é uma linguagem. E basicamente vocês viram no primeiro módulo, ano de vocês, vocês viram a programação, vocês aprenderam ela de forma estruturada. E agora vocês vão ver praticamente a mesma programação, tá? Só que orientada ao objeto. Ela vai mudar alguns detalhes. A princípio pode parecer um pouco confuso, mas depois vocês vão ver que ela vai deixar bem mais enxuto o seu código, bem mais fácil de mexer nesse código. Então vamos lá. Vocês lembram como era a programação que vocês fizeram antes? A gente tinha os dados globais, ou seja, a gente ia começar um programa, basicamente a primeira coisa que a gente fazia era declarar aquele punhado de variável que seria utilizada dentro do programa. E quando achava que tinha que criar uma outra variável, voltava lá e colocava a variável lá no topo de novo do arquivo nosso que estava programando. Na maioria das vezes, não é isso? Pois então. E logo em seguida, a gente tinha o auxílio dos procedimentos e das funções. Aqui, só para resumir, seria porque o procedimento acaba sendo uma função, mas não o contrário, mas são as funções. Então, você tinha muitas funções que faziam, que faziam uso dos dados globais, mas não uso de todos os dados. Você tinha que declarar várias variáveis, mas pode ser que algumas variáveis ali seria utilizada em uma função que não era usada em outra. Então uma determinada função x não precisava daqueles dados lá. Então ficava assim meio que uma sopa grande, cheia de coisa ali para ser administrado dentro do sistema estruturado, mas que ainda é utilizado hoje em certos tipos de programações. Joia? Não que isso aí é ultrapassado ou alguma coisa assim, mas se utiliza ainda. Tá? Então, era isso que era o sisteminha estruturado. O POO, ele veio para tentar fugir disso. Tipo assim, vamos dividir tudo para poder deixar os códigos em módulos menores para poder reutilizar e aproveitar melhor. Então, como é que ele funcionava? Ele funcionava da seguinte forma: existem os dados do objeto, que já não passa a ser globais, certo? E alguns métodos relativos àqueles dados. Esses métodos aqui, esse nome método, é só um sinônimo de função. Aqui, para o paradigma, aqui, resolveram colocar com o nome de método. Então, veja bem, esses métodos aqui já são métodos escolhidos que necessitam dos dados que estão aqui. E aí cria aquele módulo, separa aquilo ali e fica mais fácil de dar manutenção naquele pedacinho de código do que um código gigante cheio de dados lá em cima de variáveis e vários métodos, às vezes usando aqueles dados todos ou não. Então, essa que foi a proposta do programação orientada a objeto. Olhando assim, parece muito parecido, não é isso? Mas o que acontece é que aqui no estruturado, se você vai criar dois indivíduos, você acaba tendo que dobrar o seu programa. Tá? Se você quer aumentar, fazer mais procedimentos, mais funções diferentes, mais ações que precisa ter no seu código. Então acaba que continua aqueles dados globais e você vai ter que ir aumentando os procedimentos, as funções aí. Já nos PO é um pouco diferente. Você vai ter comunicação entre objetos. São objetos se comunicando entre eles e cada um com seus métodos exclusivos e usando específicas variáveis dentro dele. Tá?
Então, a ideia do PO é aproximar o mundo digital do mundo real. Ou, ao contrário, né? Colocar o mundo real próximo do mundo digital. Porque imagina o seguinte, aqui ó, né? A questão do estruturado. Imagine você, aluno, tá? E eu aqui, o professor. A gente tem que interagir. No mundo real, como é que funciona essa interação? Se eu preciso do seu CPF, eu vou estar com a mão na tua carteira e pego o seu CPF dentro da carteira? Não funciona assim. O que que acontece? Eu peço. O aluno me empresta o seu CPF ou me dá o seu nome. O que que você faz? Você pega e me dá o seu nome. E vice-versa. Se você precisar saber, por exemplo, a minha idade, você vai ter que pedir para mim, o Lighton, ou pessoa Lighton, me dá aqui a sua data de nascimento que eu preciso. Então eu vou passar para você. Então, como é que funciona? No estruturado, aquela outro formato, é mais ou menos assim, é desse jeito. Se você cria uma pessoa aluno que tem o nome, você o nome, né? Aí você tem que criar a pessoa aluno, a data de nascimento e o aluno formação. Aí agora no mesmo programa vai precisar criar o professor Lighton. Como é que vai fazer? Vai ter que declarar dessa forma aí, professor Lighton nome, professor nascimento, professor formação. Você está vendo que está repetindo muita coisa, certo? E para fazer a impressão de cada um, do mesmo formato, eu vou ter que imprimir cada pessoa individualmente. Até aí, a questão do imprimir não vai ser muito diferente. Agora vamos dar uma olhada como é que a coisa fica um pouco mais, parece que fica um pouco mais enxuta no PO. É que no PO você simplesmente cria um aluno, tá? Você cria um aluno, você atribui aqueles valores para o aluno e você atribui os valores, e é como está sendo atribuído aí para o professor. No final, você só pede para printar o aluno e pede para printar o professor. Mas você veja que, na verdade, está vendo aí esse pessoa, entre parênteses, que tem alguns dados, e pessoa de novo, você criou um tipo. Ou seja, você criou, nós vamos entender o que é isso, tá? Você criou como se fosse um tipo pessoa na sua programação e você usa aquele tipo em vários lugares dentro da sua programação. É como se você estivesse usando um tipo inteiro, coisa desse tipo, dentro da programação. Mas você cria o seu tipo para fazer isso. E aí você começa a criar os objetos. Criou o objeto aluno, professor, mas não esquente a cabeça não. Nós vamos entender isso mais para frente. Joia? Mas você percebe que diminui, enxuga bastante o código. Certo? Então, nós vimos aqui o que é paradigma de programação, conhecemos aí uma noção do POO e vimos também da que a gente já utilizou, que é no estruturado. O que nós vamos fazer agora é estudar o material e também pesquisar alguma coisa aí na internet. Se tiver condição, a gente lá no grupo de WhatsApp, a gente utiliza como fórum, discute o assunto e após isso vocês fazem a atividade e entrega para a gente. No mais é isso aí. Valeu, moçada. Muito obrigado e até a próxima.